Após uma busca incessante pela magia e o misticismo, Neliton Silva não via respondidas suas indagações e não encontrava a paz que tanto almejava. Olá, Neliton Silva, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Oi, Adriane. Para mim é uma honra, estar aqui nesse programa que a gente acompanha. E hoje eu vim aqui para dar o meu testemunho, dizendo que eu sou uma prova viva de que quando Jesus Cristo quer mudar a vida de alguém, Ele abre caminhos e propostas para que a gente possa segui-lo e servir. Já começamos a dizer que a sua busca já desde o início era por paz e que você passou por alguns lugares tentando se encontrar. Comece a dizer um pouquinho da sua história, de onde que você vem, da sua trajetória de vida até chegar aqui. Sim. Bom, eu me chamo Neliton Silva de Jesus e eu tenho 51 anos e a partir dos 5 anos de idade eu entrei para o Espiritismo, levado pelas minhas famílias, acreditando que eu digo pai e mãe, as duas famílias. E acreditando que a gente tinha um tipo de herança genética com o povo africano, o sincretismo, a gente foi enveredado por essa doutrina. E frequentamos muitos anos, e muitos anos. Tinha uma história de falar que a gente é médio de berço, sabe? Você nasceu para isso, que é uma das grandes mentiras que Satanás conta para muitas famílias. E muitas delas ainda estão enveredadas por essa mentira, fazendo aí trabalhos e como a gente já participou de muitos trabalhos, de cemitérios e encruzilhadas, e a gente via o diabo destruindo vidas, falando que estava ajudando, mentindo, dizendo que estava ajudando. Então, só para poder entender, até bom para esclarecer, a informação que se tem quando se participa desses rituais é que são coisas positivas e boas para a pessoa? A informação que se tem é que é positivo. As pessoas vão por inocência, humildade, vontade de encontrar Deus, o poder dele, que hoje sabemos que está na palavra e na vida do seu filho, mas elas vão buscando realmente uma esperança, ou para uma doença, ou para solucionar um problema familiar, social. E aí o diabo acaba usando as pessoas e a boca das pessoas para pregar algumas mentiras. Fazendo com que as pessoas gastem dinheiro e tantas galinhas que morrem à toa aí, coitada delas, podiam estar no quiabo com angu, E elas acabam indo para as encruzilhadas. Mas assim, eu acredito que é quando Jesus entra que a verdade começa a aparecer. Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã. Nós éramos 3, eu perdi um irmão com lúpus. Inclusive, meu irmão é uma história dessa, que quando ele adoeceu, ele foi para o Espírito Santo, atrás de um pai de santo, buscando uma esperança. Por isso que eu fico triste e falo de mentira, porque eu não tenho meu irmão mais. Talvez se ele tivesse buscado por Jesus Cristo, poder do nome dele, poder do sangue dele, ele estaria aqui conosco hoje. E aí, então, como é que foi? Então, já que havia toda a aceitação da família, até o incentivo em participar disso, como é que você cresceu com essa informação, dizendo que estava fazendo bem, praticando esses rituais, indo para as encruzilhadas? Como é que as coisas começaram a tomar uma forma diferente? Olha, a gente acredita que é verdade. Então, muitas vezes, a gente gasta muito dinheiro para não deixar as velas se apagarem, e acreditando que aquelas entidades têm algum tipo de sentimento ou força sobre a vida. Apesar que tem, a Bíblia diz que o diabo anda do redor buscando uma brecha. Se você der brecha, ele com certeza... A quem possa tragar, ele vai conseguir fazer o que ele quer. Mas eu comecei a crescer, e muitos anos depois de maduro, já com quase 30 anos, é que eu fui conhecer Jesus Cristo. Mas você acreditava que você também tinha nascido com essa habilidade, com essa mediunidade aí? Acreditava. Acreditava e vivi muitas experiências nesse sentido. Teve um momento em que uma certa entidade tomou o meu corpo, o meu ser, assim, e que a gente comeu copo, caco de vidro, pisou em cima e não cortou o pé, sabe? Porque as pessoas se enganam de achar que nós estamos sozinhos, mas não estamos. Só que nós temos também a presença do mal, mas nós temos a presença do Espírito Santo. Cabe a nós decidirmos quem é que nós desejamos ouvir. Ao fazer isso, você acredita que as pessoas consideram-se poderosas? Sim. Eu como alguma coisa que era para me fazer mal e não me faz, era para me cortar e não me corta. Sim, engraçado que isso acontece, é verdade, bebe,
e não fica bêbado, fuma, né? Mas aí eu comecei a raciocinar em cima disso. Como que eu vou oferecer o meu corpo para ser destruído? Porque eu vou fumar, o meu organismo vai sofrer. Eu vou beber, o meu organismo vai sofrer. Então, eu não posso ceder a isso. E eu comecei a raciocinar em cima disso. Foi isso uma das ferramentas que me ajudou a me distanciar dessa linha de pensamento. Na sua casa, ainda havia essa aprovação da participação desses rituais? Porque Não, tem na hora... minha casa eu fui o primeiro a me converter. Então, até hoje, eu tenho familiares que ainda praticam o espiritismo. Depois de eu ver, por exemplo, uma prima minha, eu não vou citar nomes, ser usada pelo diabo para comer uma vasilha cheia de cinzas, de cachimbo e cuspe, sabe, uma coisa mais nojenta, vamos dizer assim, e a pessoa comer aquilo, sabe, por um castigo, por um capricho, não sei, de uma entidade. Então, são coisas que a gente vai vendo e vai fazendo a gente entender, deve existir uma vida melhor, deve existir um caminho melhor. Então, você foi mesmo a uma prática bem profunda. Sim. Né? A ponto de participar de cemitérios, essas histórias Sim. que a gente escuta das pessoas quando elas se convertem, é real mesmo? É real mesmo. De abrir corpos, de comer vísceras e... De abrir covas, cortar a cabeça de defuntos e para poder escravizá-los. Bom, isso é algo real que acontece. O engano é tão grande que a pessoa não percebe o mal que está fazendo. Você falou, se desconsiderar toda a questão espiritual, só dela comer aquilo ali, dela participar, de beber um copo de sangue, alguma coisa assim, o mal que aquilo ali faz, né? Se desconsiderar todo o espiritual, considere só a questão da ingestão. Já seria alguma coisa a se pensar, né? Vem a tristeza quando a gente passa a entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele mora dentro de nós, né? E então, aí é que a gente entende a gravidade. Eu conto muito meu testemunho em todos os lugares. Eu sou ministro de louvor hoje, líder de Casados para Sempre. E todos os lugares que eu vou, que eu sou convidado a levar o testemunho, eu falo que o espiritismo, ele acabou me escravizando e a droga foi uma consequência. Depois eu acabei viciado em drogas, traficante de drogas, aliciador de menores de idade. Eu tive até uma oportunidade que eu gosto de contar, de rever um menino que com 12 anos eu coloquei para vender drogas, trabalhando para mim. E eu fiquei com aquilo me corroendo por dentro depois de me tornar evangélico, porque aquilo me fazia sofrer muito. E eu fui numa ministração na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro São Joaquim. E lá eu tive a oportunidade de encontrar esse menino lá e poder pedir perdão para ele, sabe? Eu consegui abraçá-lo, chorar e pedir perdão. Falei, perdão pelo que eu fiz com a sua vida, pelo caminho que eu te levei. E o Senhor Jesus me deu essa oportunidade. Por isso eu me sinto hoje perdoado. Amém. Nessa caminhada sua toda, por quantos anos você permaneceu nessa prática, nesses rituais? Até os 31 anos. E quando aquilo ali começou a mudar realmente de sentido, de mudar o sentido daquilo para sua vida? Mudou o sentido a partir do momento que eu fui levado para o mundo das drogas. De usuário passei a traficante e aí em alguns momentos eu andava atrás de pessoas para poder tirar a vida delas por causa de dinheiro, por causa de dívida. E aí eu fui alcançado por alguém que me visitou. Eu fiquei fugido para não ser assassinado, comecei a dever também. Pessoas me deviam, a gente acaba devendo alguém. E aí eu fui procurado para poder, como diz o outro assim, para eu ser assassinado, né? Para as pessoas me tirarem daqui, desse plano, para pagar a dívida com a minha vida. E eu tive que fugir. E eu comecei a fugir, não tinha muito bem onde morar. A minha casa eu cheguei a ficar 3 dias no escuro, e devia o aluguel, devia o traficante que me vendia a droga e ficava lá, não podia respirar às vezes de manhã, porque o locatário passava de manhã, batia na porta para saber se eu estava lá, porque ele também estava me cobrando, eu não podia sair para trabalhar, não podia sair para fazer nada. Então foi um momento muito difícil. Essa dor começou a me alertar acerca de que eu precisava buscar um outro caminho. E eu, para sair desse lugar, que era um porão, a gente fala uma casa, e a história é muito longa, com 51 anos não dá para a gente condensar o tempo que a gente tem. Mas eu me lembro do dia que eu consegui sair de lá com um carroceiro
o carroceiro pegou as minhas poucas coisas que eu podia levar, porque as coisas que valiam alguma coisa, eu sou da época do videocassete, mas as coisas que eu tinha que tinha algum valor, ficaram lá para pagar o aluguel, para pagar as coisas que eu já devia ao locatário onde eu morava. E aí eu aluguei um carroceiro para sair desse lugar. E eu me lembro que eu entrei no meio das roupas, das panelas que eu levei, cobri com um cobertor, e enquanto a carroça saía da vila onde eu morava, as motos dos soldados, né, do tráfico, das pessoas que estavam atrás de mim, passavam subindo e descendo a rua. E eu escutava aquele barulho de moto, e às vezes as pessoas falando mal de mim e pedindo a Deus, né, que nesse momento eu não era convertido, mas Deus, nesse momento, todo mundo se torna religioso. E pedindo a Deus para que Ele me livrasse daquele momento, que eu pudesse sair dali com vida. E aí foi onde eu comecei a mudar de vida. Tive que viver escondido, não podia andar. E a gente começa a refletir mais. Por que nesse período, só para poder eu entender esse final da sua história, nesse tempo, não houve uma busca de ajuda dos deuses que até então davam suporte? Para poder fugir, para poder pagar, para poder... Houve. A gente, na nossa ignorância, apesar que Deus não leva em conta esse tempo, a gente pede, você pede, a gente deposita aquilo que é mais precioso da gente, a nossa fé, a esse tipo de enganação. Mas você estava pedindo a Deus agora há pouco. Agora, qual é a proposta do diabo para a nossa vida? É roubar, matar e destruir. A gente fica ignorante nesse momento e por desconhecimento da palavra, que eu não conhecia naquele momento, eu não imaginava que ele falava que queria me ajudar, mas na verdade ele queria me matar. Sim. Então esse que é o problema, a gente vai enganado. Ainda bem que Deus é misericordioso. Amém. Aguenta um pouquinho aí, fica comigo. Tem mais prova viva do poder de Deus, a gente volta já. Nosso intervalo é bem rapidinho e já voltamos com o impactante testemunho do irmão Neliton, que é prova viva do poder de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Irmão Neliton, você parou então no momento em que você sai corrido, né, escondido das pessoas que te procuravam para até te matar, né? Pelas dívidas das drogas, de tudo aquilo que você já havia feito até então. Como é que Deus te tirou dessa? Porque você clamou por Deus. Clamei na hora que eu estava subindo, né? Mas depois a gente acaba esquecendo, como você me perguntou, acabei colocando a minha vida novamente na mão pelos cuidados daqueles guias espirituais e daqueles demônios, que hoje eu faço questão de dizer que eram demônios. Mas ali eu passei a dormir no fundo de uma loja de CD. E um dia alguém entrou lá e falou que me veria um dia nos altares do Senhor, cantando, porque eu sempre tive um amor muito grande pela música. Desde os 5 anos de idade, minha mãe era lavadeira, ela lavava roupa para fora, e aí com 5, 6 anos de idade, eu carregava as trouxas de roupa para ela e eu ia caminhando, levando essas trouxas para a casa das pessoas. E eu imaginava que eu estava criando canções, cantando e tudo. Então, eu sempre gostei demais de música. E aí, esse pastor que foi lá e me falou que me veria nos altares, começou a me levar para gravar alguns testemunhos. Esse pastor, até quero falar o nome dele, se você me permitir, chama o pastor Jairo Lopes, é um grande amigo que eu tenho. E Eu só quero entender um pouquinho. Na hora que você sai dentro da carroça lá, você vai morar nesse local? Eu não tinha exatamente um lugar para morar. Ok. Aí como é que esse pastor chegou do nada e te falou? Não, aí eu comecei a trabalhar no fundo de uma loja de CD. Aí dormindo lá, comecei a trabalhar. Vendia esse CD e comecei a dormir. Eu trabalhava de dia e de noite eu ia para o fundo dormir, porque se eu fosse para a rua... eu não voltaria para trabalhar no outro dia. Aí esse pastor que trouxe a palavra para você, aí ele ficou sabendo que eu estava lá, já era uma pessoa que me conhecia, sabia que eu tinha algum talento musical, e aí ele foi lá investir na minha vida. Mas você não praticava mais as coisas que você praticava, porque você estava até fugido também, o ambiente que você vivia fugido, antes. Mas não estava liberto das drogas. Sim, sim, mas estou dizendo assim, você não estava naquele ambiente físico, né? Não estava mais. Aí eu estava lá, estava fugido, minha preocupação era a minha vida o tempo todo.
era não perder, aí a gente quer a esperança, a gente quer viver, a gente quer mudar, às vezes não consegue, tem muitas famílias, né? Então, eu quero deixar um recado às pessoas, precisam de amor quando elas estão sofrendo, assim, com drogas ou com qualquer tipo de ignorância, de falta de conhecimento em alguma área. Não precisa de amor, sabe? E eu senti essa falta quando eu estava nos fundos da loja, às vezes no frio, dormindo sozinho, eu senti essa falta, não é essa coisa do amor emocional, é a coisa do amor ágape, né? De amar aquela pessoa. De abraçar junto, de abraçar, de falar assim, não, você vai sair dessa, sabe? E é isso que eu procuro falar nas minhas ministrações, quando a gente sai e vai adorar o Senhor. E o pastor Jairo me levou para gravar cultos dele, sabe? Aí ele começou, eu sempre gostei muito de música, então equipamento de som, caixa de som, uma coisa que eu sou bastante familiarizado. E aí eu levava o meu equipamento para gravar os cultos, depois eu reproduzia CD para ele fazer as cruzadas missionárias. Foi aí que eu comecei a frequentar igrejas. E aí eu ia num culto, ia no outro, e aí a gente começa a escutar uns louvores, a gente já gosta de música. Indo exclusivamente para poder fazer gravações. Para fazer gravação. O negócio era o dinheiro que eu não tinha. Sim. Né? Eu precisava, ele me abençoava, me ajudava. E ele foi me ganhando assim, me levando. Aí eu entrava para dentro do carro dele, ele pregava e muitas vezes eu fingia que estava dando ouvido, mas não estava. E falando assim, já li mais de 50 livros de Kardec, eu não preciso desse negócio, né, de ler a Bíblia. Para que isso? Já tenho aqui todas as informações que eu preciso para viver feliz. Porque as informações, elas têm o cunho positivo, né? Elas têm a informação parecem... como... Pois é, o cunho delas de revelação é como se fosse algo positivo. Então, por que eu ia precisar de mais alguma coisa positiva, por que eu vou precisar? Eu parecia que estava entrando aqui, né, mas alguma coisinha descia e parava aqui no coração. Glória era semente. Deus, glória a Deus. E aí eu fui me transformando, até que um dia eu estava numa igreja e um pastor fez o apelo, e falando que tinha uma pessoa que Jesus tinha revelado para ele que tinha ido lá para poder se converter, para receber Jesus como único Senhor e Salvador. E aquilo me gerou uma inquietação, sabe? Eu já sou muito inquieto, muito, né, mexilhão, mas é assim, ele começou a mexer com algo dentro de mim que eu não conseguia me conter, sabe? Do tamanho poder que eu senti naquele lugar. E quando eu assustei, eu já tinha me levantado, ele me pediu para que desse licença, colocou a mão na minha cabeça. Eu me lembro que ali eu vi a última manifestação espiritual, que foi uma hora que o demônio me tomou, eu caí de costas na igreja e comecei a andar assim de costas, usando o cotovelo, né, para andar tentando sair da igreja. Aí os obreiros da igreja me seguraram e eu me lembro que esse pastor chegou perto de mim com uma toalhinha e falou, não, gente, é tudo com ordem e decência, o poder de Deus está aqui. Eu lembro de ter escutado ele falar isso, mesmo estando possesso naquele momento. E aí ele fez uma oração e quando eu me levantei daquele chão, aquele amor que eu senti no fundo da loja de CD, eu comecei a sentir. Eu poucas vezes recebi tantos abraços. As pessoas me levantaram, me abraçaram, me falaram bem-vindo, me acolheram. E assim foi a história da minha conversão. Isso tem quanto tempo? Já vão para 14 anos. E desde então, só para a gente poder finalizar, resumindo, como você está hoje? A partir desse tempo, desses 14 anos, quem você se tornou em Cristo? Eu hoje sou ministro de louvor, né, tive a oportunidade de gravar um CD que eu queria até te dar um de presente. Muito obrigada. O CD do irmão Nélito, isso aí conta um pouco dessa história, desse sonho e desse dom que Deus me deu de cantar. Eu sempre gostei de compor, então eu espero que você goste das canções. Mas hoje eu sou ministro de louvor, sou líder de Casados para Sempre, né, estou firmado na igreja, quero mandar um abraço para o meu pastor, se me permitir, pastor Ivan, pastora Charlene, minha esposa, meus filhos, eu sei que está todo mundo assistindo, o pessoal segue a gente, são amigos, né? E eu hoje vivo para adorar o Senhor. Amém. Sou levado a adorar com violão, cantando ao Senhor para as pessoas e orando. Eu ganho muito retrato, assim, ora pelo meu filho está passando por esse problema, ora pelo meu marido, álcool, ora pela minha prima, espiritismo. E a gente está sempre buscando servir ao Senhor com tudo que a gente tem. O dom que Deus te deu voltou para Ele. Voltou para Ele. Glória a Deus. Amém. Irmão Nélito, muito obrigado por participar do programa. Eu sou quem agradece. Por trazer a sua informação, da sua história
e do poder de Deus na sua vida. Você realmente é a prova viva do poder dele. Aleluia. Deus abençoe ricamente. Amém. A você também. Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quantas pessoas já imaginaram que os dons que possuem são delas, como se tivessem tido o privilégio de desenvolvê-los ou escolher qual deles queriam ter? Por que será que alguns homens creem que os dons são natos, mas não buscam a raiz dessa natureza? Quantos dão créditos aos seus antepassados como sendo algo que vem de muitas gerações, mas não conseguem pensar que tudo isso teve um início e que o primeiro que o recebeu de alguém. E quem seria esse alguém? Amplio ainda essa reflexão afirmando que muitos podem reconhecer seus dons como sendo algo que vem de Deus, mas não compreendem que os receberam para serem usados para glorificar aquele que os deu. Não se deve jogar pérolas aos porcos. Os dons doados são para serem usados com o propósito para o qual foram criados. O que é de valor deve ser dado aos que são de igual valor, o ser humano. Os dons dados por Deus a você, como filho amado, é para ser usado em favor do seu próximo, também amado por ele, bem como para refletir a graça e o poder do Altíssimo e engrandecer o seu nome. Os dons isoladamente não te levam a Deus. Esse papel é de Jesus, mas eles têm o poder de te fazer buscar sua raiz, o doador, e descobrir a bondade, o poder criativo de Deus, atentando para a diversidade dos dons e a distribuição alternada em diferentes pessoas. Por isso fica claro a importância de devolver ao Senhor os dons recebidos, de maneira multiplicada, utilizando-os no meio dos irmãos e dando glórias ao Criador, que tem seus pensamentos e propósitos no mais alto lugar do que você pode entender. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.